Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. Esse que é o terceiro sábado de janeiro, dia 21 de janeiro de 2023. Nós procuramos começar o ano trazendo bastante, não só novidade, mas também dicas de novos planejamentos, novos projetos de vida, né? E hoje nós trazemos mais uma vez meu querido professor, Dr. Marcelo Lamy, que o ano passado o primeiro sábado foi o dele, e a partir dali nós fizemos um pacto de que ele viria pelo menos uma vez por mês para mostrar aí o que tem acontecido no país em relação às ciências, em relação ao conhecimento, em relação à saúde. E hoje vamos falar um pouquinho aí como é que é essa história. Boa tarde, professor Lamy, um prazer estar com o doutor de volta aqui, um amigo querido, um orientador maravilhoso. Saúde pública, o que tem acontecido aí? Por que os governantes bagunçaram a saúde pública? Essa que é a verdade. Essa foi a nossa provocação, né, para o dia de hoje, para iniciarmos essas discussões nesse ano. A ideia da disfunção da governança, né? Quer dizer, a governança, né, como que é um conjunto, que é diferente de governo. Governança é um conjunto de pessoas que comanda alguns processos, não é simplesmente a autoridade governamental, né? Esse nome governança justamente foi cunhado internacionalmente para que a gente pudesse entender aqueles processos que são comandados não por uma pessoa, mas por um conjunto de atores, né? Então a gente chama de governança. A saúde, como outras áreas, depende de um conjunto de pessoas que conduzam as políticas, as ações, os serviços de assistência, as próprias políticas públicas da saúde pública e inclusive políticas da saúde privada, podemos pensar também. E o que nós percebemos, né? Passam-se os anos, apesar de nós já termos identificado do ponto de vista teórico e até mesmo prático, internacionalmente, não só no país, que um dos maiores desafios da saúde é enfrentar o que se chama tecnicamente de iniquidades da saúde, situações tão precárias que enquanto nós não as resolvermos, nós não teremos uma saúde num padrão elevado. Isso é chamado de iniquidades da saúde, né? Quer dizer, são desigualdades intoleráveis, vamos chamar assim, intolerável que tenham pessoas morando em regiões que não têm saneamento básico. É intolerável que tenhamos pessoas tomando água não potável. É intolerável que nós tenhamos muitas pessoas sem moradia, sem trabalho. Todas essas realidades sociais, de alguma forma, deixam-nos tão fragilizados que nós nunca conseguimos ter uma saúde num padrão elevado. Por quê? Porque é como se viesse assim, vários inimigos nos atacando de vários ângulos. A saúde não depende só da gente ter uma história de vida pessoal, de ter doenças ou não ter doenças. Depende de um conjunto de condições de vida, de uma vida mais decente, de uma vida mais digna, que nós precisamos enfrentar estes problemas, que nós chamamos de iniquidades, para que a saúde possa chegar a um patamar mais elevado. Mas o que acontece? Vejam, isso no mundo internacional acabou sendo chamado de determinantes sociais da saúde. Há condições sociais que determinam se nós teremos saúde ou não teremos saúde. Não só contaminar-se por uma infecção, não só ser contaminado por um Covid ou ter uma dengue, não só a questão infecciosa.
as doenças, até crônicas, né? Se nós ficamos morando ao lado de uma rodovia ou de uma rua muito movimentada, com muitos escapamentos, soltando gás carbônico, soltando partículas dos pneus, e a gente está respirando aquilo, a gente vai ter mais doenças pulmonares, a gente vai ter mais derrame, vai ter mais infarto, assim. Ou seja, essas condições sociais precisam ser resolvidas para que a saúde como um todo evolua. Então, quando nós pensamos em como gerir ou governar ou fazer a governança da saúde no país, por muitos anos isso aconteceu, vejam, foi um consenso internacional em 2010 que se determinou esta visão de que para resolvermos a saúde em países em desenvolvimento, nós precisamos atacar em primeiro plano os condicionantes sociais da saúde. Assim nós teremos uma saúde melhor para todos. Não é só o sistema público de saúde, não é só a rede de hospitais, a rede de médicos, mas são os condicionantes sociais da saúde. Mas, curiosamente, muitos anos antes, especialmente um autor muito conhecido nos Estados Unidos, chama-se Harold Lasswell. Harold Lasswell escreveu uma obra em 1951, visionário, veja, de 1951 a obra de Lasswell, em que ele nos diz o seguinte: a nossa cultura política, a nossa visão de mundo quanto ao que é o que não é democrático, o que é o que não é autoritário, o que é eu ter uma opinião sobre o assunto, a cultura política, num sentido mais amplo possível, condiciona a nossa maneira de ver as coisas. Aquilo que nós enxergamos como problema ou que não enxergamos como não um problema. Como problema grave ou como problema médio, ou problema leve. Assim, a nossa cultura pré-moldada em cada um de nós, naqueles hábitos de enxergar a dimensão política da vida, condiciona a nossa maneira, aquilo que nós vemos, aquilo que a gente enxerga no mundo, e não só o problema é tão objetivo assim. Nós estamos condicionados pela nossa psique política a ver ou não ver um problema. Ou então a considerar uma solução de um problema legítima ou não legítima. Esse pensamento de Lasswell levou muitos autores norte-americanos a se debruçar sobre este viés tão diferente de que a cultura política influencia a nossa posição diante dos problemas sociais. Depois dele, teve um pensador também genial, John Campbell, que nos anos 80 pegou o pensamento de Lasswell e vamos dizer assim, multiplicou por 10 e mostrou dimensões que nós não levamos em conta na hora de tomar as decisões. Estamos tomando uma decisão por um problema público, mas a gente está levando em conta a verdadeira necessidade, estamos levando em conta os interesses envolvidos, daqueles que querem vender a solução, nós estamos levando em conta que dimensões nós levamos em conta das nossas culturas, da rede em que nós estamos inseridos, no mercado que nós estamos inseridos, para tomar estas decisões. Então Campbell pegou o pensamento de Lasswell dos anos 50 e nos anos 80 deu um patamar diferenciado. Esse olhar desses dois pensadores geniais levaram a Organização Mundial da Saúde a consolidar um projeto de investigação que foi feito em parceria com a Universidade de Oslo e com o Instituto Lancet, né, que tem a famosa revista Lancet da área de medicina. Então eles fizeram um projeto conjunto para estudar os problemas da governança no âmbito da Organização Mundial da Saúde. Então, por que alguns enfrentamentos que a OMS tenta atingir quando se diz respeito a buscar a solução das iniquidades de saúde não são efetivas? E esse projeto de investigação, que chegou ao término de um ciclo, né? As investigações, às vezes, elas acontecem em ciclos, né? A gente chega a algumas conclusões, depois a gente vai continuar com novas pesquisas. O
primeiro ciclo de investigação deste projeto da Organização Mundial da Saúde terminou em 2014, então já um pouco mais recente. E qual foi a conclusão que estes vários pesquisadores, pensadores que estão olhando o problema das políticas públicas de saúde, não em um país, mas no mundo inteiro, em vários cantos, e principalmente na própria Organização Mundial da Saúde? Eles chegaram à conclusão que existem 5 disfunções, 5 desajustes de cultura política que, enquanto não as resolvermos, nós não resolveremos as iniquidades sociais. E é isso que eu queria trazer para este programa, a ideia de você enxergar aquilo que não é só para a OMS, mas também é para o nosso país. Nós temos uma grande conquista. O sistema de saúde brasileiro é um referencial para o mundo, é um desafio excepcional e enfrentado até com muita galhardia, com muito sucesso. O SUS tem muito mais sucesso do que fracasso. Nós olhamos para o SUS e sempre falamos, seria melhor que fosse assim, que fosse mais rápido, que não tivesse tanta fila e tal. Mas nós temos que imaginar historicamente as conquistas, enxergar historicamente as conquistas. Nós estamos falando de um sistema criado em 1990. Em 88 criou-se a dever, em 90 regulou-se o sistema e começamos a implantar um sistema que era só para os trabalhadores, para o Brasil todo, para toda e qualquer população, independente de contribuição, independente de custeio, não é um plano privado que se paga, não é para todos. Então, o desafio da quantidade de usuários de saúde, de estabelecer as redes hospitalares de atendimento médico em todo o país, né, todas as várias redes de atendimento geral, atendimento primário, atendimento especializado, é um desafio gigante. Passam-se 30 anos desse processo e nós temos um SUS muito poderoso, muito avançado, mas ainda com muitas disfunções e ainda não resolvendo os problemas das iniquidades de saúde, esses problemas sociais que embasam as questões de saúde. Nesse projeto da OMS, fala-se em 5 disfunções que nós precisaríamos, talvez, enfrentar em primeiro plano, para depois pensarmos com este mecanismo político de decisão resolver as iniquidades. Então fala-se do déficit ou da disfunção, ou da deficiência propriamente democrática, fala-se da deficiência da intersetorialidade, um problema delicadíssimo também, fala-se da deficiência de mobilidade, rapidez para se modificar as políticas e enfrentar situações de urgência. Ou seja, falam-se de disfunções que nós precisávamos entender um pouquinho cada uma delas, né? Então eu gostaria de explicar cada uma dessas disfunções e ver como a gente precisa repensar aquilo que já está sendo feito, mas repensar politicamente como modelo de governança e não simplesmente repensar se tem que dar o remédio tal, não tem que dar o remédio tal, se tem que ter tal terapia, não tem terapia, se a fila devia ser menor ou devia ser maior no SUS, mas é pensar a tomada de decisão no jogo político. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, fique aí que no segundo bloco o professor vai explicar melhor o que se pode ser feito em relação à governança. Ele vai explicar melhor no segundo bloco.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Agora o professor vai detalhar como é que a gente poderia abordar esses fatores para melhorar a governança e assim resolver as iniquidades da saúde. Sim, são 5 disfunções, né? A disfunção da democracia, a disfunção da mobilidade, a disfunção da intersetorialidade, a disfunção da responsabilização e a disfunção da institucionalização. O que revela cada uma dessas disfunções ou déficits políticos, né? A gente pode dar esse epíteto, né? Quer dizer, déficits políticos do modelo de governança brasileiro. No que diz respeito à democracia, né? A tomada de decisão numa política pública depende para que respeitemos o Estado democrático, mas não só para isso, mas para que a política seja efetiva. Esse é um estudo que os norte-americanos gostam muito de pensar. Aquilo que dá certo, aquilo que vai ter resultado. Porque a gente pode fazer uma coisa linda e maravilhosa, abre um curso de treinamento. Aqui na cidade de Santos aconteceu isso muitas vezes já. Curso de treinamento gratuito para as pessoas se habilitarem profissionalmente numa determinada carreira e tal, depois ninguém se inscreve. Por quê? Porque não tem aceitabilidade pública, não entra na visão de que aquilo é um benefício. Não, tem que fazer o curso, mas não pode faltar. Se faltar um dia eu vou perder o certificado. Pronto, já começa a ficar negativo. O problema dos abrigos para pessoas moradoras de rua, né, as pessoas que estão em situação de rua, que não vão aos abrigos oferecidos. Por quê? Porque há uma resistência. Um dos problemas sérios da democracia e na construção da política, na implementação das políticas públicas, é colocar na mesa de negociação as pessoas que têm responsabilidade para conduzir aquelas próprias políticas, as pessoas que conseguirão resolver os entraves. Que entraves podem ser vários, entraves financeiros, pode ser entraves de capacitação de recursos humanos, pode ser de entraves normativos, legislativos, preciso alterar normativas, legislações com relação a isso, mas também aqueles que serão os usuários daquilo que se fará, para escutar o que o usuário quer. Deve-se colocar o expert, o especialista. E aí tem que tomar cuidado também, que no Brasil tem um descuido muito grande com relação a escutar os especialistas.
tem que escutar os especialistas vinculados a interesses econômicos e especialistas neutros. Por quê? Porque esse é um fenômeno que está acontecendo muito no universo das medicações, dos medicamentos em registro de Anvisa, se tem autorização na Anvisa ou não. Muitas vezes os estudos feitos de eficácia são de cientistas contratados por laboratórios farmacêuticos. Então, a impressão que dá é que o remédio é lindo, maravilhoso e eficaz. Só que são estudos comprometidos com a revelação daquilo que é a eficácia. Eu preciso também ter experts que sejam neutros, né, que não tenham interesse econômico envolvido. Então, no que diz respeito à democratização, dessa disfunção de governança, porque muitas políticas públicas de saúde no Brasil, que são mais de 80 políticas, né, que gerenciam-se nacionalmente, elas são tomadas por alguém do Ministério da Saúde, envolvendo às vezes a secretário de Estado, às vezes envolvendo o secretário municipal de saúde, envolvendo um ou outro agente destes importantes, às vezes donos de grandes hospitais, envolvendo às vezes especialistas vinculados ao problema, às vezes algum parlamentar, mas e o resto? E todos os outros atores envolvidos? Então, o déficit de democracia é algo que é difícil de ser consolidado, de ser superado. Primeiro, nós temos que ter uma abertura para discutir democraticamente, para decidir, dando voz e voto a todos esses atores envolvidos, inclusive grupos de pressão, inclusive grupos de interesse. Não há problema, é dar voz e voto a todos, para que a tomada de decisão seja a mais majoritária possível. Isso permite que a política, quando é implementada, seja mais eficaz também, porque eu tenho mais aceitabilidade já da origem. Ouviu mais vozes. Ouviu mais vozes. Então, dessa democratização tem várias dimensões. Quero apontar uma de cada porque o nosso tempo é curto, né? O déficit de responsabilização. Nós temos um olhar até juridicizado, né, judicializado, muito simplório com relação à responsabilização. O judiciário brasileiro entendeu que os entes federativos são solidariamente responsáveis. Pronto, acabou. E entendeu que há que se identificar só na ordem judicial quem é o primeiro a cumprir, quem serão o segundo e o terceiro a cumprir. É muito pouco. Quer dizer, assim, na verdade, é um desafio pouco compreendido e normatizado em nosso Brasil. Quando nós temos uma responsabilidade compartilhada, tem que se deixar muito claro o que cabe a cada um. Porque aquilo que é de todos, ninguém faz. Verdade. E aí não adianta só ficar responsabilizando para fins punitivos, indenizatórios. O que se quer é a responsabilização para que se dê certo a política, para que a política seja implementada, e não simplesmente a responsabilização indenizatória, que é a única questão que foi enfrentada no Brasil. Então, o que cabe efetivamente a cada um dos atores federativos, no âmbito da responsabilização, como que nós estamos precários na responsabilização a partir do momento que o sistema público da saúde não tem accountability, né, como falam os norte-americanos, não tem transparência. Os dados que chegam a nossos jornais de quantas pessoas foram vacinadas e quantas foram vacinadas, é de um consórcio de imprensa. Sim. Cadê os dados da saúde pública, do sistema de saúde? Não existem dados a oficiais. ausência de contabilidade. Quer dizer, assim, aí, como é que nós vamos verificar a responsabilização do agente efetivamente que conduziu a política? Assim, é certo que a responsabilidade jurídica é sempre do ente federativo. Sim. Mas eu tenho que identificar o responsável pelo ato equivocado, nem que seja pelo Estado ter uma ação regressiva. Então, o déficit de responsabilização é muito sério. Déficit de mobilidade. Déficit de mobilidade, nós temos que ter estruturas que estejam focadas, olhando sempre. E isso é uma das grandes carências do sistema público de saúde brasileiro. Olhando sempre para a mutabilidade dos problemas. Uma nova doença que está chegando, uma nova cepa que está aparecendo, uma nova... diante desta mutabilidade de problemas, ter um sistema ágil de alteração das políticas. Para uma resposta mais rápida. Senão a gente fica, já tem uma nova cepa em que a vacina mais eficaz já é de outra geração. E a gente fica na televisão insistindo, vamos para o posto vacinar, vamos para o posto vacinar. E fica, tudo bem, tem que insistir? Tem. Mas
Isso pode acontecer uma semana, 2. A fragilidade da mobilidade. A gente fica insistindo numa medida de proteção por meses, é o que acontece no Brasil. A gente fica 6 meses usando uma terapia, usando um medicamento que nós já sabemos que tem um melhor. Quer dizer, essa mobilidade tem que ser muito mais ágil. Isso depende do quê? Da governança, de como a gente conduz as políticas. Déficit da intersetorialidade é um dos mais graves. Cada pasta, cada um fica no seu quadrado, né? Aquele ditado popular, de cada um fica no seu quadrado e cada um não quer nem saber da outra dimensão. Então, a pessoa que cuida da Secretaria da Habitação está preocupada em dar as moradias. A pessoa que está lá na urbanização está vendo o saneamento. A pessoa que está lá na educação está pensando na educação. A pessoa da saúde, que depende de todas essas circunstâncias, sim, não consegue interagir. Existe uma campanha mundial capitaneada pela Organização Mundial da Saúde, que é saúde em todas as políticas. Que tinha que ter alguém da saúde dentro de cada secretaria municipal, e que fosse estadual, ouvido também, né? E Porque que tivesse também voz, tem isso, que né? tivesse voz, que tivesse voz. voto, que tivesse participação Exato. efetiva. Por quê? Porque todas as políticas públicas sociais impactam na saúde. Todas. E é isto que é o enfrentamento da intersetorialidade. E um dos problemas graves, que talvez seja aquilo que a minha querida e saudosa doutora Adriana de Fátima Santos foi assim, responsável por me fazer enxergar isso alguns anos atrás, foi o déficit da institucionalização. As políticas públicas no Brasil, elas são redigidas, implantadas e ordenadas, desenhadas, estruturadas por normas regulamentares e não por normas legislativas. É assustador, das 80 políticas nacionais que tem no Brasil, tem 3, 4 feitas por lei. É porque a lei demora demais, né? Mas tudo bem. Acho que o procedimento legislativo, ele não contempla a emergência da saúde. Não tenho dúvida, mas existem então, diversas regulamento políticas. E portaria. Mas esse é o problema. Veja só, existem diversas políticas que estão implantadas há décadas no Brasil, por portarias. Chegou a ter tanta portaria, resolução do Ministério da Saúde, regulando as políticas públicas, que a própria Ministério da Saúde contratou a Fiocruz de Brasília, né, que é um órgão do Ministério da Saúde, para criar uma portaria de consolidação, porque já não precisava consolidar, todas estão perdidos de tanta normatividade regulamentar para ordenar as políticas. Ou seja, nós estamos falando não de uma portaria, que às vezes é necessária, uma resolução, para resolver um problema que apareceu nesse fim de semana, que apareceu no começo deste mês. Sim. Nós estamos falando de uma portaria que está há 10, a 15, a 20 anos regulando a política pública. Não deu tempo para ir para o legislativo ou não se encaminhou para o legislativo? Porque quando nós estamos com uma norma regulamentar, muda governo, ele muda a política. Talvez o seja problema por isso que não haja interesse do Bolsa de Brasil, Bolsa Família, Congresso, Bolsa não sei o que, vai mudando e vai mudando Verdade. A política ao sabor do governante, não da governança, do Sim. governante. A política estar na norma regulamentar dá uma precariedade Sim. muito grande de enfrentamentos. Então a gente tem assim, como sazonal, o enfrentamento melhora, piora, melhora, piora. E se eu quiser punir o executivo por não estar fazendo tal coisa, ele tira do ar a portaria. E aí, como é que eu continuo reclamando dele? Olha lá, já mandaram o recado pra gente lá. Mas eu acho que foi possível apresentar os déficits, as questões dos déficits, disfunções da governança. Perceber isso. Enquanto nós não enfrentarmos esses déficits ou disfunções políticas, talvez nós não consigamos enfrentar as iniquidades sociais que atingem a saúde. Professor, obrigada. Todo mês ele vai vir aqui conversar com a gente, porque é muita coisa. E o nosso compromisso, o compromisso dos Jovens Pensadores, que agora, daqui a 2, 3 meses, em maio, está fazendo 10 anos, compromisso com os jovens. E jovem não é aquele que é
Jovem de idade só. É aquele inquieto que compartilha conhecimento e está sempre insatisfeito, querendo saber mais. E o nosso compromisso é trazer informação válida e de qualidade para vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser.